Nesse vídeo nós vamos trabalhar o capítulo 3 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Ele é a continuação de um assunto que inicia no capítulo 2, no versículo 12 do capítulo 2 de 2 aos Coríntios. Paulo inicia um assunto falando sobre ministros da nova aliança. Encerra o capítulo 2 e imediatamente entra o capítulo 3, com o tema A Excelência do Ministério da Nova Aliança. Então é um assunto concernente ao outro. Ele diz o seguinte, versículo 1: será que com isso estamos começando a nos recomendar? Aqui recomendar é um tipo de a nos exaltar, a nos gabar. Será que estamos sendo soberbos? É preciso ver o vídeo do capítulo 2. É importante que se leia ou leia o capítulo 2 para entender melhor o capítulo 3. Ou veja o vídeo que eu tenho postado aí na série, né? A segunda carta de Paulo. Ele diz, será que com isso estamos começando a nos recomendar? Será que nós estamos nos exaltando a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de carta de recomendação para vocês ou de vocês? É incrível isso aqui, veja bem o que é que ele vai dizer. Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Ele está dizendo, as pessoas identificam vocês como seguidores de Cristo através da pregação. Paulo enfatizou muito isso. A pregação do Evangelho de Cristo, que foi feita por mim, não foi feita segundo a carne, etc. Então ele está aqui falando sobre este assunto. Eu preciso que vocês, preciso de alguma recomendação especial da parte de vocês, ou para vocês. Nós nos conhecemos como cristãos. Não precisamos disso. É o que ele está dizendo aqui. Vocês mesmos são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, tá vendo aqui? Resultado da nossa pregação, do nosso ministério, escrita não com tinta. Ele aqui já vai já está tocando, levando o assunto para a lei. Moisés vai entrar aqui nessa leitura, o profeta Moisés, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas na tábua de corações humanos, porque ele está fazendo aqui um paralelo com a lei. Vamos lá, vamos continuar. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Paulo, era incrível esse apóstolo Paulo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos. Ele nunca trazia para si, ele sabia o que era e de quem tinha recebido pelos nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ninguém precisa, eu não preciso me jactanciar, ninguém precisa me elevar, nada disso. É Deus quem faz isso tudo. Foi Deus que me tirou de lá. Eu era um perseguidor, você conhece a história do apóstolo Paulo. Era um perseguidor do povo de Deus e hoje estou aqui. Ele disse, a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, tem a sentença, né, final, né? Aquele que pecar morrerá. A letra mata. Mas o Espírito vivifica. Aí no versículo 7 em diante, ele já vai tocar em outro tópico, que é a glória da nova aliança.
No versículo 7, o apóstolo Paulo diz: o ministério que trouxe a morte, meu Deus do céu. Olha o que é que o apóstolo Paulo tem que ter muita autoridade para falar isso aqui. Atinge diretamente os judeus, os judeus praticantes, etc., que ainda hoje querem cumprir a lei. Meu pai, olha para aqui. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, as tábuas dos 10 mandamentos e aí todos os outros ensinamentos que Moisés recebeu, principalmente as tábuas dos 10 mandamentos. E ele diz aqui, foi gravado com letras em pedras. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Versículo 8. Não será o ministério do Espírito ainda muitos? Olha aqui ele está dizendo o que é que Paulo está dizendo. Se a lei, que não solucionou o problema do pecado, da humanidade, não solucionou, e Paulo trata como ministério que trouxe a morte. Aí ele pergunta, não será o ministério do Espírito ainda mais glorioso? Ou não? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, a lei, em comparação com a glória insuperável da nova aliança. Tem gente que quer viver pela lei, pelos mandamentos. Isso se cumpre naturalmente pelo Espírito da nova aliança, pelo Espírito do ministério da graça. E versículo 11. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece o de hoje, a nova aliança. O Evangelho de Cristo. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que desvanecia. O resplendor de Moisés foi passageiro, era passageiro. O resplendor que desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje, o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Até hoje, eles querem cumprir os ritos da Torá, dos 10 mandamentos, e de forma, como é que se chama? De forma doutrinária. E não é por essa forma. É pelo Espírito, se cumpre. Não tem homem na terra que consiga vencer uma mulher como José venceu a mulher de Potifar. Não existe, não tem um homem na terra que consiga vencer uma mulher estranha se não for pelo Espírito Santo. Pode ser casado, pode ser pastor, pode ser crente, pode ser diácono, pode ser novo convertido, pode ser velho, pode ser o que for. É só pelo Espírito Santo, a nova aliança, que você consegue vencer o adultério, a prostituição, as drogas e tudo mais, a avareza e etc. Não é por técnica, nem por igreja A, B ou C. Não somos como Moisés, que colocava o véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Esse véu
não foi retirado. Não tem outra forma, não tem técnica, PhD, bacharel, DDD, crente velho, crente novo. Não, não tem esse, nem da mensagem. Se não tiver o Espírito Santo na vida, e eu desejo, peço a Deus, imploro que Ele me ajude. Não foi retirado porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Meu Deus, isso é um mistério. Alcoolismo, a maconha, a cocaína, a prostituição, todas essas coisas saem, gente. Mas quando alguém se converte ao Senhor, isso sai. Tem que sair. Hein? Ou então Deus não é Deus. Porque é impossível que Deus minta. O véu é retirado. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Ali a liberdade. Ali há liberdade. Liberdade é ser livre. Livre das drogas, livre do diabo, livre das tentações, livre da depressão, livre de todo mal. É isso, liberdade. Ali há liberdade. E todos nós que com face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então isso é muito tremendo. Capítulo 3, meu Deus, muito obrigado, meu Pai, muito obrigado. Como é que pode, meu Deus, uma pessoa feito eu. Então é isso, gente, é aqui, ó, é pelo Espírito Santo, não é pela Assembleia Batista Universal, Casa da Bênção, Deus é Amor, Tabernáculo da Fé, Tabernáculo Brana, é a ressurreição isolada, adventista, quadrangular, sei lá, como é que se chama? O templo judeu, não é católico, espírita, não é. É por Deus, é o próprio Deus. Caso contrário, eu não estaria nem aqui. Se estou aqui, é porque o Senhor me concedeu, consentiu que eu lesse esta palavra, que é santa, e eu sou um verme. E preciso da graça de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom, Adonai. Glória a Deus. Deus nos ajude para a glória do seu nome. Amém.